Oi, pessoal. Vamos continuar a outra palavra que a gente estava pregando sobre Mateus capítulo 5. Até agora nós estávamos falando, hoje vamos falar bem-aventurados mansos sobre os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. A Bíblia está falando sobre os mansos. As pessoas querem viver como pessoas mansas hoje em dia. Porque uma pessoa mansa, ela deixa com que as pessoas ao redor tenham paz e deixa um clima bom. Mas o motivo que as pessoas não conseguem ser mansas é porque vivendo a sua vida surge uma injustiça, ou eles são prejudicados e aí elas ficam iradas por causa dessas situações. Então a maioria das pessoas, elas são arrogantes, são bravas. É porque elas não conhecem muito bem o estado do seu coração. Infelizmente, nós nascemos como descendentes de Adão. Da gente nascer, antes de Adão ter um filho, ele deixou a palavra de Deus e ele aceitou a voz de Satanás e cometeu pecado. Em outras palavras, Adão não acreditou na palavra de Deus, mas acreditou na voz de Satanás. Então, em outras palavras, se Adão aceitou a voz de Satanás, ele abriu o coração para Satanás e se uniu com o coração de Satanás. E assim, Adão recebeu muitos pensamentos que vieram através de Satanás. E Satanás, ele trabalhou fortemente para que a gente acreditasse que a gente era bonzinho, para nos destruir e no final nos levar para o caminho de maldição. Porque a maioria das pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Elas pensam que são boas, elas pensam que são corretas. Há muitas pessoas que vivem pensando assim. Por isso, sobre as 8 bênçãos de Jesus Cristo que nós estamos falando, quando Jesus Cristo começou a falar, ele falou: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E está escrito também, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Eu já falei antes. As 8 bênçãos de Jesus está falando sobre o nível, o estado do nosso coração para poder receber bênção de Jesus Cristo. Por isso, depois que Jesus Cristo falou sobre as bênçãos em Mateus capítulo 5, como o nosso coração pode se tornar humilde? Como que eu posso chorar? Como eu posso me tornar manso? Como que eu posso matar minha fome e sede de justiça? Então, Jesus Cristo não falou isso em Mateus capítulo 5. Mas quando a gente vai passando as páginas, a gente pode procurar dentro da Bíblia como Jesus Cristo resolveu através de outras histórias. Pessoal, como nós podemos nos tornar mansos? Eu me esforcei muito para procurar uma pessoa mansa dentro da Bíblia. E no livro de Mateus eu descobri sobre uma mulher. Ela não era do povo judeu, ela era gentil. E ela tinha uma filha. E a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela estava horrivelmente endemoniada.
E já não era mais a filha que estava vivendo, mas era o demônio que estava vivendo dentro da filha. A filha estava fazendo atitudes horríveis, estava fazendo coisas horríveis e a mãe começou a sofrer por causa disso. E a mãe, ela se esforçou muito para tirar a filha dessa coisa horrível. Mas qualquer coisa que ela fizesse, ela não conseguia expulsar, tirar esse demônio da filha. A filha estava sofrendo, estava angustiada por causa desse demônio. Ela tentou de todos os jeitos tirar a filha desse demônio, mas não conseguiu. Mas um dia ela escutou sobre Jesus Cristo. E ela descobriu que se ela fosse para diante de Jesus Cristo, a filha poderia ser liberta desse demônio. E assim ela foi para diante de Jesus. Jesus Cristo não fez isso antes, mas Jesus Cristo foi muito frio com ela. Essa mulher foi para diante de Jesus e queria receber graça dele. Então ela pertencia à terra dos cananeus, a terra que pertencia antes de ter Israel. E Jesus Cristo falou: eu só vim aqui por causa das ovelhas perdidas de Israel. Eu vim para salvar as ovelhas perdidas de Israel, eu não vim por causa de outras pessoas. Naquele momento, essa mulher se aproximou de Jesus e falou. E Jesus Cristo falou mais forte ainda com ela. Não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Com certeza, naquele tempo, os judeus consideravam os gentios como cachorros. Mas quando Jesus Cristo falou isso, nossa, Jesus Cristo está exagerando, né? Surge esse tipo de coração dentro da gente. Jesus Cristo falou para aquela mulher, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu vim aqui pelas almas perdidas dos judeus, do povo de Israel. Eu não posso fazer nada por você que é gentil. Pessoal, nessa hora surge ódio no nosso coração. Tá bom, então. Nós somos cachorro. Au, au. Então ela devia ficar com ódio, né? Com raiva. Tá bom, então, Jesus. Parecia que ela estava sendo desprezada por Jesus. Mas essa mulher parou e pensou. Se ela parasse e falasse para Jesus, o quê? Eu sou cachorro? Eu sou gente. Jesus, não fale isso. Realmente o Senhor está exagerando. Então surgiria esse tipo de coração. Mas se a gente falar friamente, a maioria das pessoas são assim. A mulher pensou. Eu não sei se surgiu esse tipo de coração nela. Tá, então se eu falar para Jesus, tá, eu sou um cachorro, então eu vou ganhar o quê com isso? Se eu ficar contra Jesus, se eu xingar Jesus, eu não vou poder ganhar nada dele. Por mais que eu escute esse tipo de coisa, por mais que eu seja tratada como um cachorro, mas recebendo graça de Jesus, se ele puder libertar minha filha do demônio, isso é importante. Vai ser tão bom se Jesus Cristo puder libertar minha filha do demônio. Mas se eu for enfrentar ele,
e a minha filha continuar endemoninhada, qual outro caminho eu vou poder ter? Eu não tenho outro caminho senão Jesus. O que eu vou ganhar com isso? Então, com certeza, Satanás deve ter tocado no coração dela. Você não tem orgulho próprio? Você não é cachorro? Você é cachorro? Você não é cachorro. O que Jesus está falando? Ele está te tratando como uma cachorra. Fica brava. Grita com ele. Briga com ele. E sai daí. O que você vai esperar dele? Satanás continuamente deve ter colocado esse tipo de coração dentro dele. Eu também, vivendo a minha vida. Eu também, quando eu me senti chateado, surgiu essa raiva dentro de mim. Ai, chega! Começou a surgir ódio. Eu queria virar tudo do avesso. Tá bom, então eu sou cachorro. Au, au! Tá, então você que é gente que viva bem. Teve muitas vezes que surgiu esse tipo de coração dentro de mim. Vocês nunca sentiram esse ódio dentro de vocês? Surge, né, dentro de vocês. Mas sabe o que é mais importante? Vocês fazem isso. Tá bom, eu sou um cachorro. Tá, então o ser humano não fale com cachorro, tá? Eu sou um cachorro falante. Tá ótimo. Você é gente, né? Então eu vou te morder. Realmente Satanás faz surgir esse sentimento dentro de nós. Mas a mulher, ela ignorou esses sentimentos. Porque eu não posso fazer isso. Porque ela estava com muita pena da filha dela. Ela não tinha outra esperança. Ela não podia esperar em mais nada senão na cura da filha dela, na filha dela se libertar do demônio. Essa mulher não podia responder dessa forma. Essa mulher abaixou a sua cabeça e falou: sim, Senhor, tá certo. Mas os cachorros também. Eles pelo menos não comem das migalhas que caem da mesa dos filhos? As crianças comem, elas deixam cair migalha, deixam cair. Elas não lançam também o seu pão pro cachorrinho? Senhor, eu sou um gentil como um cachorro. E os cachorros também comem das migalhas que caem na mesa, da mesa do dono. Por favor, se o Senhor pelo menos me der uma migalha. Se o Senhor me conceder sua graça me dando a migalha, a minha filha vai poder ser curada. Eu vou poder receber sua graça. O Senhor não pode conceder sua misericórdia para minha filha. Com esse coração, ela falou com Jesus. Esse coração, a Bíblia chama de coração manso. Então, tem uma diferença entre o que nós pensamos. Nós também passamos por injustiças. Quando nós passamos por dificuldade, dentro do nosso coração, nós reclamamos, ficamos chateados, ficamos bravos. Surge esse tipo de coração. Então, surgindo esse sentimento dentro de nós, a gente quer acabar com tudo. A gente quer dar um fim em todas as coisas. Mas essa mulher não podia fazer isso. Era fácil para ela fazer isso. Mas se eu fizer isso, como a minha filha vai poder receber salvação? Como a minha filha vai poder se libertar do demônio mau? Quem é que vai poder salvar a minha filha? Por mais que ela pensasse, não havia outro caminho. Se não fosse Jesus, se não fosse o Filho de Deus, não havia ninguém que podia salvar a sua filha do demônio.
Por isso, ela não podia, por mais que ficasse brava, não podia ficar brava. Por mais que ela tivesse angustiada, não podia ter essa angústia. O que ela queria era isso. Sim, eu sendo desprezada, sendo chamada de cachorra, mesmo que eu passe por essa dificuldade. Se a minha filha puder ser liberta desse demônio, se a minha filha puder receber graça, se Deus puder conceder graça para minha filha, e daí se eu for xingada? E daí se eu for tratada como um cachorro? E daí se eu escutar que eu sou suja? Isso nada se torna problema. Essa mulher teve esse coração. E essa mulher falou: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Isso é uma pessoa mansa. Satanás coloca um sentimento, mas a pessoa não é arrastada por esse sentimento. Você não fica preso dentro dessas vozes. Ela humildemente aceitou aquela palavra. Por isso, a Bíblia disse o quê? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, como essa mulher, esse tipo de pessoa que recebe bênção. Eu me encontrei com muitas pessoas e preguei o evangelho para elas. Na verdade, esse evangelho é um evangelho muito importante que libertou o espírito delas da destruição. E as pessoas escutando essa palavra, se com coração humilde não aceitar esse evangelho, somente vai poder receber destruição eterna. É muito importante o momento do aconselhamento espiritual. Eu me encontrando com muitas pessoas. As pessoas não têm interesse no seu espírito. Só querem estabelecer o que fez bem, só querem ficar se gabando. Elas querem falar o que elas fizeram bem. Essa pessoa somente pode estar numa posição de destruição eterna. Mas sem saber disso, sem saber ter conhecimento disso, elas falam assim. E assim, arrogantemente, desprezam, rejeitam a palavra de Deus. Seguem o seu pensamento. Há muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. Mas se nós lermos cuidadosamente a Bíblia, dentro da Bíblia, assim como essa mulher, há muitas pessoas humildes. Então, com o coração humilde, vai para diante de Deus, recebe graça, recebe perdão dos pecados, é liberto de Satanás. Há muitas pessoas assim. Essa mulher, ela estava com uma filha horrivelmente endemoniada. E ela pediu com toda humildade diante de Jesus. Mas algumas pessoas, não é que sua filha está horrivelmente endemoniada. Superficialmente parece que não tem esse tipo de situação. Mas o seu espírito em si está sendo arrastado por Satanás. Então, assim como aquela mulher precisava de humildade, de espírito manso para poder receber, para sua filha poder para sua filha não ser mais endemoniada, não é sobre essa mulher, não é sobre a sua família, mas é a sua pessoa que está sendo arrastada horrivelmente por Satanás. Uma vez eu fui fazer uma palestra pelos jovens. Uma senhora veio para mim e falou: pastor, o meu filho bateu na professora dele.
Ou não, meu Deus, existe alguém assim? Onde que existe uma pessoa tão má que bate na própria professora? E eu falei seriamente com essa mãe dele. Sim, senhora, me desculpa, mas não foi o seu filho que bateu na professora. Não, pastor. Sim, as pessoas viram. E ele mesmo falou que bateu na professora. Não, não foi seu filho. Essa mãe não conseguia entender o que eu estava falando. Não, pastor, foi o meu filho quem bateu. É verdade que foi meu filho quem bateu. E eu falei para a mãe dele: senhora, escute bem o que eu vou te falar. Se por acaso um jovem está jogando computador, ele está jogando o jogo. Tá certo que ele que está jogando. Sim, é verdade. Ah, eu tenho que parar de jogar. Ah, será que eu jogo mais um pouco? Não, então eu vou parar de jogar. Sim, então é ele que está jogando. Não é verdade? Sim, tá certo. Tá, mas vamos pensar em outro caso. Uma pessoa estava jogando jogo de computador. Mas por vários dias sem dormir só ficou jogando esse jogo. Mas um dia ele pensou como: eu tô viciado no jogo. Dessa forma, não vou conseguir nem me formar na escola. Então, a partir de hoje, eu vou parar de jogar. Então, a partir de hoje, eu vou parar de jogar. Eu decidi. Mas eu tô jogando continuamente o jogo. Eu quero parar de jogar. Mas o que é que tá me fazendo jogar? Com certeza, eu não quero jogar o jogo de computador. Mas eu tá jogando esse jogo é que tem uma força que tá me arrastando para eu jogar esse jogo. Isso é verdade. É verdade. Não sou eu, mas tem uma força que tá me arrastando para jogar esse jogo. Eu com certeza não quero jogar esse jogo. Eu quero parar de jogar. Mas se tem uma força que está me arrastando, que é mais forte do que eu para eu jogar jogo, isso não sou eu quem estou fazendo. Muitos jovens, muitos estudantes se arrependem. Eu não vou mais jogar. Eu não posso agir desse jeito. Eu tenho que fazer bem. Com esse coração, há muitas pessoas que querem viver com esse coração. Mas elas não conseguem. Eu não quero fazer assim. Até o casal, de manhã eles brigam. Aí na hora de sair do trabalho, sai gritando de casa, bravo. A esposa fica brava. Fica tão brava que não consegue aguentar. E aí começa a arrumar a casa. Arruma o quarto, lava a louça, fazendo faxina. O coração muda um pouco. Eu acho que eu fui muito mal com o meu marido. Não existe uma pessoa tão má como eu. Por que eu fiquei chateado, briguei com o meu marido, deixei meu marido chateado quando foi trabalhar e a mulher se arrepende. Eu não vou mais fazer isso. Desculpa. E aí, ela pega a roupa do marido da máquina de lavar e começa a pensar. Eu sou uma mulher má. Eu tenho que tratar meu marido melhor. E quando ela viu, ela ficou assim, se sentindo muito mal diante do marido. E foi pra feira. Comprou as coisas que o marido gosta e começou a cozinhar para ele. Hoje à noite, realmente eu tenho que tratar meu marido muito bem. E ela, com todo o coração, prepara a comida para ele.
E o dia inteiro fica se arrependendo no coração e à noite conversa com o marido. E chega a hora do marido chegar em casa. E quando o marido estava tentando abrir a porta da casa, até agora estava com o coração arrependido, com o coração de pedir perdão para o marido. Mas assim que o marido entra em casa, ela olha para a cara dele, ai, esse cara. A maioria das mulheres tem esse tipo de coração. Quem é eu que estou me arrependendo? E quem sou eu que estou com raiva dele? Parece que sou eu. Com certeza, parece que tem eu, mas tem uma outra coisa que está brigando comigo dentro do meu coração. O que é isso? É o espírito mau. Agora, essa mulher cananeia a filha dela estava horrivelmente endemoninhada. Há muitas pessoas que estão sendo arrastadas pelo espírito mau. E ela deixou todo o seu orgulho de lado. E é assim como ela quis somente que a filha dela fosse curada. Assim também nós, deixando toda a nossa posição, nossa arrogância de lado. Se nós tivermos o coração de querer receber graça de Deus, eu acredito que nós teremos uma vida abençoada. Eu acredito que vocês se lembrem que Deus preparou a graça para todos vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Vamos continuar. Tchau.